e você assistirá a seguir é apenas um corte. Continue ajudando o Rio Grande do Sul utilizando nosso Pix, contatoliterascience@gmail.com. Então, a partir de todos esses dados, né, dentro dessa parte introdutória, tem um pesquisador que trabalha muito com a questão do treinamento, atividade física infantil, treino de força para crianças, que é o Avri Feigenbaum, que ele propõe essa pirâmide, né, que é basicamente o perfil atual da maioria, não de todos, óbvio, criança e adolescente, quando não faz atividade física, que ele entra num processo de um transtorno de déficit de exercício, ou seja, de não querer, não optar e não gostar de fazer qualquer tipo de exercício, atividade física, que daí já é algo mais a nível psicológico. A questão da alfabetização física, né, que é o physical literacy, ou seja, o quanto um adolescente domina várias habilidades diferentes, que isso implica no seu nível de atividade física, no seu engajamento com as atividades físicas, habilidades de manipulação, habilidades de salto, de correr, deslocamento, coordenação, a própria velocidade, agilidade, troca de direção, tempo de reação, etc. E a dinapenia pediátrica, que é uma discussão bem recente que se tem, né, que é justamente a perda de força muscular, da capacidade de produzir força muscular, mas sem exatamente uma perda fisiológica de massa muscular, né? Então, a gente sabe que em determinadas situações há um processo de sarcopenia, que é a perda de massa muscular, mas existe um processo ao longo do tempo que se tem notado que não, as crianças têm um desenvolvimento físico, antropométrico, de acordo com há 10, 20 anos atrás, mas existe uma menor capacidade de produção de força. E essa menor capacidade de produção de força que é justamente o que é chamado aí de dinapenia pediátrica. Então, quando a gente fala especificamente de força, né, é importante a gente fazer essa primeira associação de que ao longo do tempo a gente tem já algumas pesquisas, não é tão fácil fazer pesquisas epidemiológicas com acompanhamento das mesmas pessoas, né, com estudos de corte, e ainda mais fazendo tipo de avaliação física, por exemplo, né? Porque a gente tem uma série de ajustes que fazer, distintas avaliações, etc. E esse trabalho, publicado com uma corte australiana, justamente mostra que a maior parte das crianças, dos adolescentes nesse caso, que tinham menor força muscular, ou seja, estavam no grupo com menor percentil de força muscular, quando entravam na idade de adulto jovem, eles, na maioria dos casos, como mais de 80%, estavam também no percentil mais baixo de força muscular, levando, né, a pesquisa, os autores da pesquisa a concluírem que é muito provável que um adolescente que tem um nível de força muito abaixo do recomendável seja um adulto que tem um nível de força muito abaixo do recomendável também. E quais que são as implicações disso? Né? A implicação a nível de saúde, ela tem vários outros aspectos, não só no desenvolvimento ósseo, que daí eu vou dar uma pequena introdução e depois vou mais ao desenvolvimento ósseo em específico. Então, para fechar essa parte introdutória, né, é importante a gente perceber que existem fenômenos que vão se desenvolvendo em paralelo. A falta de atividade física e o decréscimo na capacidade de força muscular parecem andar juntos, né? Então, isso significa que a gente tem crianças e adolescentes que fazem menos atividade física e que também têm uma menor capacidade de força ao longo do tempo. Então, uma das primeiras mensagens, né, para a gente guardar é justamente que se atualmente a gente tem um comportamento, aí o Emanuel falou, né, que ajustou ali a cadeira dele para ficar em pé agora durante a live. Não, agora eu já sentei também, porque daí também já é demais, né? Não, já tava cansando. Fazer a pausa ativa, né? Pausa ativa. Pausa ativa e depois volta. Mas o que eu ia comentar é justamente isso. Se a gente tem a gente está entrando e cada vez mais submerso num comportamento que é de trabalho, de estudo, relacionado às tecnologias que nos exige um tempo maior sedentário. Então, cada vez mais inevitável que a gente possa pensar que as crianças necessitam
um determinado treinamento físico, justamente para ter um estímulo adequado e que seja um estímulo que possa otimizar ganhos a nível de força, de aptidão física, condição física, não para a criança ficar saradona, não tem nada a ver com isso, para shape, não tem nada a ver com isso, mas é para que o corpo possa aguentar justamente o comportamento que é um comportamento sedentário na maioria dos casos, que é no momento que a gente está estudando, trabalhando, etc. Então, essa questão do treinamento relacionado ao próprio comportamento, ele já envolve o que a gente recomenda para criança e para adolescente. O que é recomendado? Então, quer dizer que tem que cancelar o computador? Não, porque está no colégio, está estudando, tem que estar sentado, não vai ficar estudando com o computador assim no colo e caminhando, né? Ou copiando uma tarefa com o caderno correndo. Não é isso. Mas a questão é que organizar o tempo para poder realizar algum tipo de atividade.